Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a gente está de volta para fazer mais uma revisão do nosso conteúdo. Hoje trabalharemos o percurso 2 do nosso livro. O percurso 2 ele trata estados e população do mundo, tá? E população mundial. Bem, na aula anterior nós trabalhamos os oceanos e os continentes. É isso, num processo de divisão regional, né, baseado em aspectos físicos, falamos dos fatores geológicos e geográficos. Agora a gente vai entrar num conteúdo que é extremamente interessante, que é o conteúdo que fala das populações, que fala de população. É isso que é de extremo interesse a nós. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês para a qualidade do vídeo, porque minha casa na verdade não é um estúdio, né? Estou fazendo isso em casa, a iluminação não é adequada e vamos tentar compensar aí com um pouco de criatividade, tá bom? Bom, vamos lá então, gente. Bom, percurso 2, estados e população do mundo, tá bom? Bem, para começar a falar dos estados e para falar de população, vamos primeiro entender o que é povo e o que é território, né? Bom, povo é um grupo de indivíduos que fala a mesma língua, que tem a mesma cultura, né, que tem os mesmos hábitos, não é isso? E esse povo, é óbvio, vive numa região, sendo região deste povo, pertencente a esse povo ou não, tá bom? E o território é nada mais nada menos do que o espaço físico ocupado por um povo, né, administrado por um estado, não é isso? Bom, é interessante a gente observar o seguinte: existe povo sem território, tá ok? Mas na frente nós vamos entender isso. Conceitos importantes dentro desse conteúdo nosso são os conceitos de Estado, nação e território, além do conceito de povo. Eu gostaria que vocês ficassem atentos quando estiverem lendo no livro didático, né, os conceitos de povo, território, Estado e nação, tá bom? Então vamos lá rapidinho falar sobre esses conceitos, tá bom? Vejamos. O Estado é uma organização política e administrativa, ok? Que governa um determinado território, que organiza de fato um determinado território. Esse Estado ele é autônomo, ele é independente, ele é soberano, tá? Ele exerce soberania. O território, como eu disse para vocês, que é o espaço físico, não é isso? A área ocupada por um Estado, onde vive o povo, ou onde nós temos a formação de um Estado-nação, o território, ele também, além do espaço físico terrestre, nós vamos ter o espaço aéreo e as chamadas milhas oceânicas, que fazem parte, quando o país tem litoral, é banhado por um oceano, essas milhas oceânicas fazem parte do território também, tá bom? Bem, uma noção interessante que sempre falo nas minhas aulas e a gente sempre questiona a existência ou não em alguns lugares, é aquela coisa do povo sem território. Um povo sem território é apenas povo, não é isso? É um grupo de indivíduos que fala a mesma língua, que tem os mesmos hábitos, que tem os mesmos costumes, mas não constitui uma nação. Para um povo ser considerado uma nação, esse povo tem que ter um território, ok? Não existe nação sem território. Por exemplo, o povo judeu. Hoje o povo judeu constitui uma nação judaica. Existe o Estado judeu, o Estado de Israel. E nós temos outros povos que não têm território, portanto não constituem uma nação. O povo basco, por exemplo, o povo cigano, não é isso? Então a gente vai estar sempre observando isso quando estivermos lendo. Preste atenção nisso. No nosso livro-texto, por vários momentos, o autor faz questão de ressaltar a diferença entre povo e nação. Ok? Então, o Estado-nação é o que nós chamamos de país. O Brasil, por exemplo, é um Estado-nação. Mas isso também não quer dizer que dentro de um país, dentro de um Estado, nós não tenhamos vários povos. Nós podemos ter vários povos. Tanto é que nós temos povos que não têm território. Mas dentro do mesmo território, por exemplo, eu vou citar o Canadá, nós podemos ter um povo, olha que interessante isso, um povo dividido em duas culturas, três culturas, às vezes quatro, pode ser até mais. Não é isso? Se a gente for estudar o leste europeu, a gente vai perceber que as etnias, elas caracterizam-se como povos. Não é isso?
e vários países do leste europeu, do velho leste europeu, né, o que nós chamamos de Europa Oriental, vários países apresentam conflitos seríssimos de ordem territorial, porque povos com costumes diferentes, eles reivindicam a autonomia sobre um determinado território por estarem lá já há vários anos, há muito tempo. Não é isso? Bom, então a gente pode observar dessa maneira. Professor, quantos países tem no mundo? Né? Em 2011, contava-se 196 países. Ok? Aí vem outra pergunta. Professor, o mapa mundi então já está definido? Não. Tá? Nós ainda temos uma série de conflitos dentro de várias nações, como eu disse anteriormente, por causa das diferenças culturais. E nós sabemos que em um momento ou outro pode surgir uma nova nação. Não é isso? A gente volta lá atrás, com o fim da Guerra Fria, e nós vamos poder perceber isso claramente quando algumas nações foram fragmentadas e surgiram novos países. Não é isso? Por exemplo, a velha Tchecoslováquia, hoje ela forma, na verdade, o território, ele deu origem a dois países, a República Tcheca e a Eslováquia. A Iugoslávia, né, se fragmenta em Macedônia, Bósnia e Herzegovina, Croácia, Sérvia e Montenegro, não é isso? Kosovo, território de Kosovo, ainda existe uma questão naquela região seríssima para ser resolvida. Na verdade, a região dos Balcãs, que vocês estudarão mais tarde, é uma região de vários conflitos. Tá bom? Então, quer dizer, o mapa mundi não está definido de maneira alguma. Nunca esteve. Tá? Então, nós temos, na verdade, tendências, surgimento de algumas nações em determinados territórios, justamente por causa desses conflitos de diferenças culturais, diferenças étnicas, etc. E tal. Bom, bem, professor, a população mundial é muito grande. Né? É uma preocupação, gente, essa coisa de ter-se uma população mundial muito grande. Essa população grande que nós temos, hoje superamos 6, já superamos em muito 6 bilhões, já estamos no 7º bilhão de pessoas, não é isso? Então, 7 bilhões de habitantes no planeta Terra. Mas vamos entender essa dinâmica do crescimento populacional. Né? Bom, não sei se você se lembra de uma tabelinha que a gente trabalhou em sala de aula, quando eu coloquei do ano 1 da era cristã até a atualidade. Bom, vamos só relembrar essa tabelinha. No ano 1 da era cristã, a população mundial, isso é uma estimativa, estima-se que ela fosse de aproximadamente 250 milhões de pessoas. Em 1650, olha só o salto, 1650 anos. Em 1650, nós tivemos uma transformação nesse número. A população mundial dobrou, foi para aproximadamente 500 milhões de habitantes. Foi isso? Em 1850, olha só, de 1650 agora a 1850, apenas 200 anos, a população mundial dobrou novamente. Nossa, levou 1650 anos para dobrar e agora dobrou em apenas 200 anos. Então, a população mundial, ela passa, veja só que interessante, ela passa olha que coisa fantástica, de 250 milhões para 500 milhões, e aí de 1650 a 1850, a população mundial saltou para aproximadamente 1,2 bilhão de habitantes. 1,2 bilhão de habitantes. Interessantíssimo isso. Se alguém ver esse vídeo, assistir, de repente extrair o professor falar assim, 1,2 bilhão, o professor está louco, é bilhões. Não, nós estamos falando de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Então é 1 bilhão, ok? Bem, então de 1850 a aproximadamente 1940, a população mundial dobrou de novo. Mais que dobrou. Ela salta de 1,2 bilhão para 2,5 bilhões. Olha o bilhões aí agora, estou falando de 2, não é isso? 2,5 bilhões de habitantes. Esses 2,5 bilhões de habitantes, olha só, de 1940 a 1990, saltaram para 5,2 bilhões. Nossa, professor, o intervalo
para dobrar, para duplicar a população, só tem diminuído. Gente, no ano 2000 já éramos 6 bilhões de pessoas. Olha só, entenderam? E em 2013 chegamos a 7 bilhões de habitantes no planeta Terra. Então, quer dizer, a população mundial cresce de forma extremamente assustadora para vários, né, pensadores da ciência da população, mas é um elemento natural, porque o crescimento da população mundial ele ocorre de maneira desigual, porque, por exemplo, nós sabemos que já há uma estabilização no crescimento da população nos países ricos, nos países desenvolvidos, porém, o crescimento continua extremamente elevado nos países mais pobres, nas regiões mais pobres. Isso por causa de uma série de fatores sociais, de fatores econômicos, elementos políticos que a gente não pode descartar. Tá? Então, professor, essa população gigantesca, né, nós vamos até depois nos aprofundarmos um pouco mais nesse crescimento da população, falando das diferenças. Mas vamos entender, essa população, esses 7 bilhões de habitantes, eles se encontram bem distribuídos pelo planeta fora? Me responda você. Não, né? Por quê, gente? Nós sabemos que existem regiões que exercem uma atração populacional muito maior. Existem regiões que exercem uma repulsão populacional. E existem regiões que, por causa de fatores socioeconômicos, fatores culturais, etc. e tal, apresentam elevadíssimos índices de crescimento populacional. Vou citar 2 países aqui, por exemplo, a Índia, né, que ainda tem uma crescente, né, vamos colocar assim, um enorme crescimento natural vegetativo, que é o crescimento da população. A China, que embora em percentuais de crescimento nós podemos dizer o seguinte, a China tem um crescimento pequeno, por causa de uma política demográfica que existiu lá durante muito tempo, ainda existem resquícios dessa política, mas, por exemplo, 1% de crescimento da população, quando se fala de China, 1% é muita coisa, nós estamos falando de uma população de 1,3 bilhão de habitantes, entenderam? Então, quer dizer, a China ainda que tem um percentual de crescimento populacional pequeno, cada ano, gente, nós temos um número gigantesco de chineses surgindo no planeta. Não é isso? Bom, mas é interessante a gente observar. A distribuição da população mundial, ela é irregular, ela não é regular. Tá? Nós temos grandes diferenças nesse processo de distribuição da população. Agora, que coisa interessante. Nós temos que definir, está no nosso livro-texto, população absoluta e diferenciar a população absoluta definindo a população relativa. Então, qual que é a diferença entre população absoluta e população relativa? A população absoluta é o total populacional, é o número total de habitantes. Ok? É o total. Por exemplo, qual é a população absoluta do Brasil? Está girando aí em torno de 200 milhões de habitantes. 200 milhões, aproximadamente, de habitantes. Nós temos a população absoluta do Brasil, ou seja, a população total desse imenso país nosso. Ok? População absoluta. O que é a população relativa, professor? A população relativa é a tal da população dividida pelo território. Ou seja, você pega a população brasileira, né, mais de 200 milhões de habitantes brasileiros, e divide por mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, que é o território brasileiro. E aí a gente vai ter um número de habitantes por quilômetro quadrado. Né? A população relativa também pode ser chamada de densidade demográfica. Não é isso? Nós trabalhamos muito essa questão. A população por quilômetro quadrado, né, nos dá a chamada densidade demográfica. Por isso que a gente fala que existem áreas densamente povoadas, algumas áreas densamente povoadas, e outras áreas que não são densamente povoadas. Não é isso? Aí reforça aquela história de dizermos que a população mundial ela não está igualmente distribuída. Nós temos aí algumas regiões que permitem uma melhor ocupação. Aspectos físicos, clima, relevo, né, hidrografia, ou seja, a disponibilidade de água, não é isso? Nós temos, por exemplo, esses fatores, eles facilitam a ocupação do espaço. Mas temos, por exemplo, os fatores que dificultam áreas de elevadas altitudes,
chamadas altas montanhas, os desertos, não é isso? Então, nós temos aquela relação de ecúmeno e anecúmeno. Lembra quando eu disse isso em sala? Ecúmeno, gente, olha que interessante, áreas que oferecem condições propícias para que o ser humano ocupe um determinado território, uma determinada região. Tá? Então, as características propícias para que se ocupe uma região formam as regiões ecúmenas. Tá? Agora, aquelas regiões que oferecem dificuldades enormes para a ocupação humana, para a sobrevivência, nós chamamos de anecúmenas. Ok? Pessoal, esse percurso 2 ele é bastante simples, ele é muito bacana, ele é gostoso. Então leiam o nosso texto do livro. Tá? Eu gostaria que vocês não ficassem, vamos colocar assim, pegos apenas na nossa revisão, não fiquem pegos nos exercícios. Claro, são extremamente importantes para reforçar o que nós trabalhamos em sala de aula, mas não se esqueçam que vocês precisam ler o livro-texto, tá bom? Então, quanto mais leitura, mais conteúdo, ok? Isso foi uma breve revisão do nosso percurso 2 e em breve estarei aí juntamente com vocês do 8º ano, trabalhando já o percurso 3, tá bom? Um abraço para vocês e até breve, ok?